Bom, aqui só resumindo, a EDP ela tem a configura numa atuação em âmbito mundial através de a gente chama de 4 hubs, né? Aqui no hub na América do Sul, na South América, a gente opera com todos os negócios, né? Renováveis, hídrica, solar, eólica e redes. Focando aqui no Espírito Santo, a gente atende 90% do município, como foi falado anteriormente. A gente investiu no último ciclo 2019-2025 4,5 bilhões de investimento e a gente pretende investir até 2030 mais 5 bilhões. A gente faz um recorte aqui do quanto que a rede expandiu. O Espírito Santo é um estado em ampla expansão, ele cresce acima da média nacional e a gente responde à altura com robustos investimentos como está colocado na tela. Vocês terem, em 2016, na última década, a gente investia 246 milhões ao ano aqui na concessão do Espírito Santo. Nessa última década, incluindo o ano de 2025 ali como exemplo, a gente aumentou o investimento em 3,4 vezes. A gente aporta aqui anualmente de investimento no Estado para atender crescimento de mercado, recomposição de ativos, combate ao furto e fraude e iniciativas de atendimento a cliente, a jornada do cliente, algo em torno de 800 milhões por ano. Como eu também citei, o nosso roadmap, ele leva em considerações o desafio, né, que a gente tem na distribuição. Eu destaco algum deles aqui. A severidade climática, ela está presente, é algo que já está acontecendo, e a gente tem trabalhado com projetos e robustos investimentos para saber lidar com esse novo cenário, né? Transição energética, também a gente percebe aí a penetração de recursos energéticos distribuídos, como micro e mini geração, veículos elétricos. A gente tem olhado para a abertura de mercado, tem uma pressão financeira relacionada à eficiência para responder aos desafios. Então, com base nesses desafios, a gente tem que endereçar dentro de algumas squads aqui, resiliência de rede, digitalização, integração de recursos energéticos distribuídos. Mão de obra é também uma questão que a gente tem olhado bastante. Para expandir, para crescer, a gente precisa de mão de obra qualificada e segurança das equipes, né? Sem segurança, a gente não consegue operar a nossa rede, tanto do ponto de vista dos colaboradores, quanto também para os nossos clientes. Para sustentar isso tudo, a gente tem os pilares que eu acabei de colocar: segurança, pessoas, cliente e eficiência. Então, resumindo a estratégia. Quando a gente olha para o ecossistema de inovação, além do P&D, a gente investe aqui no ecossistema de inovação aberta. Então, a gente faz aí um investimento no ecossistema através de parcerias. A gente é um dos mantenedores do Base 27. A gente tem lá um assento na MCI, participamos ativamente de eventos como o Web Summit, que acontece aqui uma vez por ano, e a gente já financiou, aportou recursos para fazer 6 mapeamentos do ecossistema de inovação capixaba. Startups também, a gente já fez algumas contratações aqui no estado, participamos de alguns desafios. Então, além de olhar para o P&D, a gente olha também muito para o ecossistema, fazer uma radiografia ali e atualizar e até desenvolver e contribuir para o ecossistema de inovação aberta aqui no Espírito Santo. Bom, quando a gente vai para o P&D, como eu citei, né, a gente tem um caminho muito claro aqui, como o Alex falou no painel anterior. Investimento de P&D é investimento como qualquer outro para a EDP. Dinheiro é dinheiro e o dinheiro é dos clientes, precisa ser revertido em benefício. Então a gente tem um objetivo muito claro. A gente tem a estratégia que eu citei anteriormente, mais os requisitos do regulador no programa quinquenal de inovação. Com base nisso, a gente criou uma estratégia que ela se apoia em 5 territórios que a gente investe em P&D. Um deles é energia renovável de geração distribuída, flexibilidade de armazenamento, descarbonização e transição energética, segurança e eficiência operacional e redes do futuro, muito linkado à digitalização. Dentro desses 5 territórios, a gente tem temas que precisa ser endereçado. Então, por exemplo, quando eu falo em segurança e eficiência operacional, eu tenho que investir e ele tem que atender os interesses, esse projeto tem que atender os interesses de temas transversais, ele pode atender mais de um. Quais temas são esses? Inteligência artificial,
regulação, sustentabilidade e adaptação climática, clientes, novos modelos de negócio e automação e robotização. Então, como eu falei, a gente junta esses requisitos e a gente tem a nossa rota de investimento definida para aplicação em projetos e desafios que a gente levanta com base na estratégia. Hoje a gente tem 12 projetos em execução na estratégia e, como eu falei, a gente gera 6,4 milhões de investimento ao ano em P&D, em verbas de P&D. Bom, aqui rapidamente é uma matriz onde que a gente decide os horizontes de inovação. Então percebam que a gente investe, a maior parte do nosso projeto, ele tem que ter um TRL mais alto para ele poder entregar valor. Então ele está muito próximo ao modelo de atuação da EDP, da distribuidora, e baixa incerteza. Isso aqui eu vou fazer um recorte de alguns projetos que estão em desenvolvimento, e aí a gente vai se afastando um pouco nos horizontes de inovação com TRLs mais disruptivos. Então, de baixa incerteza, mas ainda próximo ao negócio de redes, não é bem o negócio atual, mas já é olhando para a tendência do novo negócio de redes. E a gente também explora, em menor proporção, investimentos mais disruptivos. E um deles, como o Alex também colocou, é testar modelos de tarifa e modelos de negócio que vão sustentar aí a questão da tarifação, que é o sandbox tarifário. A gente tem um em andamento junto com a ANEEL. Fazendo um recorte rápido de projetos, eu queria destacar alguns. O S-Worker aí é um projeto que ele recebeu vários prêmios, inclusive um deles pela própria ANEEL, a recomendação da própria ANEEL. Esse sistema é um sistema de digitalização da jornada de risco do nosso colaborador. Então, todo colaborador da EDP hoje, quando ele vai entrar em alguma atividade, seja onde for no território, ele faz uma análise de risco preliminar da atividade. E essa análise de risco é totalmente digitalizada hoje, com hash facial de identificação para garantir que ele tem todos os treinamentos para poder acessar a rede naquele momento, avalia condições de risco daquele momento, inclusive com IA on-device, que é a inteligência artificial aplicada no dispositivo para orientar ele numa melhor tomada de decisão. Isso já está operacional na IDP? Na IDP Espírito Santo e também na outra distribuidora em São Paulo. É importante citar que todo projeto de P&D, como a gente tem duas distribuidoras, a gente procura ganhar escala. Então, o investimento ele é rateado entre as duas empresas, mas toda a receita, licenciamento, ele é licenciado para as duas operações. Então, vocês pretendem comercializar isso para outras distribuidoras? Então, Sena, a gente está agora nesse momento rodando provas de conceito. A gente já levou isso para fora do país e dentro do país a gente está em teste com a Neo Energia, com a Energisa e outra distribuidora de transmissão também, que é a CETEP. Pra você ter uma ideia, hoje a gente gera 100 mil análises de risco mês das nossas atividades. Isso é brutal. A gente começou a enxergar coisas aqui que a gente... elementos que permitem a gente atuar proativamente com a segurança dos colaboradores e induzir ali treinamento, qualificação, até automação de processo. Então isso deu uma visão digital da jornada do risco que o nosso colaborador corre no dia a dia. E vocês já conseguiram contabilizar em acidentes evitados ou mortes evitadas com a utilização desses softwares? Já tem algum número assim comparativo entre número. Antes e o depois? Tem número. A gente, infelizmente, isso não é orgulho para ninguém, em 2023 a gente teve 4 fatalidades na nossa operação no Espírito Santo. Em 2024, e não tem resultado que possa se comemorar com um resultado como esse. Em 2024 a gente teve uma fatalidade, mas essa não diretamente à execução. A gente teve um colaborador baleado numa troca de tiro, ele estava trabalhando e infelizmente foi alvejado. E agora, em 2025, a gente está com a taxa de frequência e gravidade baixa e, se Deus quiser, 0 fatalidades na nossa operação nos últimos 12 meses. Esse é um número assim brutal, já falando em último nível, mas quando a gente olha nas camadas anteriores, a gente vê que as nossas ações estão muito mais preditiva do que reativa. Então a gente consegue bloquear o risco antes que ele escale e se torne um acidente. Então, Bruno, assim, desculpa, se precisar de mais um laboratório, tem ali do lado. em breve, Santa Maria vai ser
vão conectar Santa Maria para também usar, porque isso tem que gerar valor, né, segurança para o ecossistema e não só para a EDP. E cabe destacar aqui, Senna, esse projeto, ele traz muito aprendizado. Ele teve muito desafio na implementação, até na gestão de mudança para os usuários, para o colaborador, mas depois, hoje já está muito mais permeável e gerando valor. Ele se conecta com alguns sensores também, né, que vai no capacete para identificar o acelerômetro, questão de desnível e câmera também que filma a operação. Então ele se conecta. Eu vejo um potencial desse aplicativo aí, inclusive em grandes indústrias, Vale, ArcelorMittal. Sim. Eu não sei se você sabe, mas o CDMEC ele tem no portal da instituição, ele tem lá uma vitrine de inovação lá, sim, aonde a gente publica esse tipo de iniciativa. Acho que é interessante a gente divulgar isso nesse portal. Então, assim, como eu disse, o projeto é para agregar valor. Uma questão interessante, a análise de risco antigamente era feita no papel, então ela era estática. Hoje, se eu tenho um evento, amanhã o colega já vai estar com a análise de risco atualizada e as perguntas elas são interativas e são dinâmicas, então ela nunca repete, e a gente faz também alguns testes ao longo da jornada para saber se ele está com a proficiência adequada para entrar na operação. Então, um projeto muito interessante, 100% construído com verba de P&D e produto agregando valor. Esse outro aqui, que chama Proteus, também muito baseado em inteligência de dados e inteligência artificial. Esse projeto foi reconhecido em um fórum de dados global da EDP e depois a gente escreveu isso também no evento internacional, também foi reconhecido em primeiro lugar. A gente ganhou 2 prêmios também nacionais com ele, um deles na UTC-AL esse ano. O que esse sistema faz, esse desenvolvimento? A gente sabe que o dinheiro é finito. A gente tem desafios, resiliência climática, a gente tem o crescimento de mercado, então a gente precisa de fazer uma alocação dinâmica do nosso investimento. O que ele faz, Senna? Ele olha os desafios, ele tem vários inputs, que olha o passado e também olha premissas futuras. Mas que premissa futura? Crescimento de mercado é um exemplo, variáveis climáticas que a gente imputa, e ele prescreve qual é o melhor remédio para aquele problema, né, e no momento que ele precisa ser aplicado. Então a gente tem uma média aí de, quando eu olhava o meu baseline de planejamento anual, esse projeto já gerou um valor acrescentado, ou seja, a gente conseguiu esticar o investimento da ordem de 27 milhões no baseline. Por quê? Eu estou alocando melhor o capital no momento certo para ter o valor correto. Então esse também é um projeto muito interessante que a gente fez. A gente tem um outro aqui chamado Laboratório de Smart Grids. Esse projeto ele tem várias startups, várias outras instituições, mas a gente tem um laboratório hoje montado na USP, Universidade de São Paulo. A gente tem um laboratório onde a gente tem um Digital Twin das nossas redes, tanto São Paulo quanto Espírito Santo. E com esse Digital Twin a gente consegue desenvolver várias aplicações. Um case interessante é um chatbot que ele roda junto com o nosso sistema de field service de campo para poder orientar o eletricista. Ele não precisa ficar fazendo contato, então ele já recebe uma orientação dinâmica ali e o chatbot acolhe, vai no Digital Twin, faz as consultas, simulações e responde prontamente por eletricista, sem ter que passar pelo centro de operações. Mas embaixo também foi outra plataforma que a gente desenvolveu baseada em inteligência artificial. Essa eu até comentei no início da apresentação. A gente gera milhões de informações no nosso sistema de operação hoje pela automação que a gente está colocando na distribuição. Então, por exemplo, a gente tem as chaves religadoras que fazem a proteção de algum trecho de rede e ele desliga e religa. Acho que vocês já, em algum momento, já passaram por isso. Quando a árvore toca a rede, ele desliga por segurança ou algum outro elemento e ele religa automaticamente. Então, se a árvore só tocou a rede, aquele defeito não é permanente. Mas a operação sentiu isso. O cliente sentiu, mas sentiu momentaneamente, aquilo não tornou um defeito permanente. Então o que a gente fez? A gente começou a escutar todos esses sinais intermitentes, que não viraram um defeito definitivo. A gente convergiu isso em modelos de dados, machine learning, inteligência artificial. A gente faz a convergência e começa a gerar um mapa de calor que vai orientar a nossa equipe de manutenção. E posiciona, vai lá, olha nesse trecho de rede que possivelmente eu tenho um defeito que vai se tornar permanente.
Hoje ele é temporário, mas ele vai se tornar permanente e ele vai escurecendo ali o mapa de calor à medida que esse defeito vai progredindo. Para vocês terem ideia do apontamento desse sistema, cada 10 apontamentos que a gente faz, 8 a gente está acertando. Então 80% de assertividade. Também é um resultado muito bom para um sistema de predição de dado baseado em elementos de inteligência artificial. O último, esse aqui é mais disruptivo, a gente está em desenvolvimento também. Esse tem um potencial de mercado também muito grande. É que a gente está embarcando dentro do conector perfurante um elemento para medir tensão em corrente dos ramais e derivações que a gente tem na rede. Então, com isso, a gente vai conseguindo ver a ramificação, né, desde a rede primária, secundária, a gente vai fazendo a distribuição da potência e vai monitorando isso. Então, a gente tem o viés aqui da qualidade. Só para eu entender, esse conector aí é aquele que vai no ramal na rede. No ramal do consumidor ali. Isso, no ramal a gente está dentro dele com microeletrônica, microsensoriamento, captando corrente e tensão para poder fazer monitoramento da rede, então ostensivamente. Então é um projeto também que a gente está fazendo em parceria. Ele pega furto? É um dos drivers que a gente aposta no projeto, porque perda, como você sabe, né, Senna? Parcela disso vai para a tarifa, é rateado em todos os clientes e é uma coisa que a gente precisa combater diuturnamente aí nas distribuidoras no Brasil. Infelizmente, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Outros projetos aqui que não são de P&D, mas conectam com as soluções, então, veja bem, eu desenvolvi soluções, essas soluções têm que gerar valor acrescentado, tem que gerar mais valia e tem que se conectar com o que a gente está fazendo de investimento na distribuição. Então a gente fez a remodelagem do nosso centro de operação, olhando aqueles pilares, digitalização, severidade climática. Então a gente fez 2 investimentos grandes, um em São Paulo e um aqui no Espírito Santo, foi inaugurado até esse ano, que é um novo centro de operações da distribuição. Ainda é lá em Carapina? É em Carapina, num prédio novo, e eu diria, acho que eu posso afirmar aqui, que é o centro de operação e distribuição mais moderno do Brasil hoje, em termos de energia e distribuição. Então, a gente investiu aqui no Espírito Santo e a gente também está evoluindo com sistemas avançados de monitoramento, né, que é o ADMS, é uma ferramenta de sistema de gestão avançada da distribuição, traduzindo a sigla diretamente. Esse sistema ele integra o SCADA e integra o nosso sistema de despacho. Em cima desses 2 elementos, a gente desenvolve lógicas de recomposição automática, ou seja, eu tenho milhões de dispositivos, milhares de dispositivos na rede, ele fica monitorando esses dispositivos e a condição da rede, calculando o fluxo de potência. Esse sistema ele atualiza o fluxo de potência a cada 6 minutos e quando tem um defeito na rede, ele, por interpolação, estimador de estados, com base no fluxo de potência, ele já faz a setorização do defeito, abre as chaves disponíveis automáticas para minimizar o impacto e, baseado na condição de carga do momento e os elementos disponíveis, ele faz a recomposição automática da rede sem precisar da intervenção do operador. Então isso agiliza a tomada de decisão. E por que eu trouxe esses exemplos? Para conectar com esses projetos anteriores. Então eu tenho lá os faltas intermitentes que a gente desenvolveu, tenho segurança, tem o dispositivo de medição de ramal, tudo isso agregando dados para que eu tenha um motor importante aqui de tomada de decisão com a DMS. Então, basicamente, esses resultados têm que traduzir em valor. A gente vem performando aí ano a ano com a redução da interrupção, tanto em termos de duração quanto em frequência. Em 95, por exemplo, um cliente ficava em torno de 36 horas por ano sem energia no Espírito Santo. Hoje a gente está falando de 6 horas e 94 minutos. Nossa ambição é baixar do dígito de 6 com os investimentos que você citou até 2030. E também a frequência, né? A frequência, em teoria, em 1995, um consumidor em média sentia 27,2 faltas, interrupções por ano. Hoje, 3,14. A data de hoje a gente já desceu do dígito de 3 no Espírito Santo. Então, assim, os investimentos de P&D
tem que gerar valor e tem que se conectar com a estratégia de investimento e da operação. Então a gente vem fazendo isso e isso tem que se traduzir em resultado para o cliente final. Bom, basicamente é isso, a gente segue investindo forte no Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo é um estado com grande crescimento e por falta de energia que ele não vai crescer, Senna. Pode contar com a EDP, os investimentos estão aí para garantir a sustentabilidade do estado. Bastante